regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E com o fruto desse novo coração, com o fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Cante. Eu declaro a paz de Cristo. Fala assim, seu irmão. Te abençoo, meu irmão. Preciosa, preciosa é a nossa comunhão. Vamos cantar com alegria. Somos corpo, somos corpo. E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, ó, a glória do Senhor, uma família, vivendo, assim vai ser a sua família, ó, do grande amor. Fala pro seu irmão, ó, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Mais uma vez, vamos nas palmas assim, ó, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Coração, olha lá, ó, coração que é ensinado por Jesus. E com o fruto desse novo coração, e com o fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu declaro a paz. Fala assim no seu irmão, ó, te abençoo, meu irmão. Preciosa, preciosa é a nossa comunhão. Nas palmas então declara assim, somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, vivendo em uma família, sem qualquer falta, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a glória do Senhor, uma família, vivendo com do grande amor de Cristo, do grande amor. Fala pro seu irmão assim, ó, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Só a igreja vai abrir assim nas palmas, ó, somos corpo, e assim, ó, e assim bem totalmente ligados, totalmente unidos, vivendo em amor, uma, sem qualquer, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a glória, uma família, vivendo do grande amor de Cristo, fala pro irmão do seu lado assim, ó, fala pra ele, ó, querido e precioso és, querido irmão, que eu preciso de ti, querido irmão, que precioso és para mim, que para terminar todos juntos assim, bem bonito, fala assim, ó, somos corpo, vai, somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, vivendo em uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a glória do Senhor,
compromisso, vivendo o compromisso do grande amor. Fala assim pro seu irmão, ó. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Oh, glória. Amém. Assim vai ser lá na sua casa. Diga glória a Deus. Uma família vivendo a verdade, vivendo o compromisso do amor de Cristo em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu tenho falado bastante a respeito disso, inclusive nós estamos num propósito, né? Todos os dias aí às 6 da manhã na oração da concordância, porque quando nós estamos nessa união, em acordo, buscando por um propósito, meu irmão, o resultado é maior. Diga glória a Deus. É bíblico. Jesus falou, se qualquer de vós concordarem, entrarem em concordância acerca de qualquer coisa na terra que pedirem, será feito pelo Pai que está no céu. Por isso é bom nós estarmos aqui unidos nesse propósito, estamos aqui unidos nessa fé, buscando pela nossa família, e eu creio que Deus vai nos abençoar. Quem crê, diga glória a Deus. Fecha os teus olhos, nós vamos nos preparar para receber a palavra de Deus, mas eu quero que mais uma vez você profetize isso como sendo algo, já vivendo na sua família isso, como sendo já uma verdade na sua casa. Começa a declarar isso a respeito da sua família. Fala, Pai, a minha família viverá um compromisso lá do amor do Senhor. Eu creio, a minha família será uma família vivendo a verdade, Pai. Assim como o Senhor me deu um novo coração, um coração transformado, dá um novo coração para o meu marido, para a minha esposa, para o meu filho. Vai pedindo isso. Deus transforma aquele coração duro hoje, aquele coração de pedra, rancoroso, difícil de aceitar. Para Deus não tem nada impossível. Cante mais uma vez com alegria. Recebi um novo coração do Pai. Você recebeu, tua família também vai receber. Coração regenerado, um coração ensinado, coração que é ensinado por Jesus. E com o fruto desse novo coração, com o fruto deste novo coração, eu declaro a paz, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é. Agora profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família, declare: somos corpo, e assim bem há, totalmente ligados, unidos, vivendo em, profetiza a sua família, uma sem qualquer falsidade, sem qualquer vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a glória. Assim será a minha família, uma família vivendo com do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és, Pai, eu acredito, eu profetizo sobre a minha família. Começa a dizer isso. A minha família viverá a verdade, Pai, o compromisso do amor de Cristo na minha casa. Eu acredito, Espírito Santo, que o Senhor há de dar um novo coração àquele que hoje tem um coração duro, difícil de aceitar a Tua palavra. Meu Deus, eu só peço que esta palavra nesta noite fortaleça. Esse que está aqui tem sido uma coluna na sua casa, tem sido, meu Deus, um intercessor na sua família, alguém que tem se colocado na brecha entre o Senhor e a sua casa. Pai, eu sei, Pai, que não é uma posição fácil de ocupar, se colocar na intercessão, na brecha pela sua família,
Mas eu tenho certeza, Pai, que o Senhor fortalecerá esta pessoa por esse compromisso que ela assumiu de orar, de interceder e de não parar até ver a obra do Senhor completa. Meu irmão, não desista. Que essa palavra de hoje renove as suas forças e que você saiba que Deus é com você. Levante as suas mãos e diga: fala comigo, Senhor. Mais forte, diga: fala comigo, Senhor. A tua voz é o que me dá força para continuar. E vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus, bem forte, que Ele merece. Diga glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. E olha, é verdade, meu irmão, não desista, não pare de fazer o que você está fazendo, porque é uma posição muito, muito nobre, mas também nada fácil que Deus te colocou. Deus te colocou como coluna, como intercessor da sua casa. Se Deus deu a luz a você, escute, a Bíblia fala que aqueles que foram iluminados por Deus, acesos por Deus como uma candeia, não foram acesos para ficar debaixo de um alqueire. Qual que é a função daquele que Deus acendeu? O que significa ser aceso por Deus? Receber entendimento, receber a luz da palavra. A necessidade, aliás, o motivo, né, pelo qual Deus te acendeu, foi para te colocar, diz a Bíblia, lá no candeeiro, lá no lugar alto, para que você, está escrito dessa forma, dê a luz a todos que estão aonde? Na casa, está escrito dessa maneira. Então a tua posição não é uma posição qualquer. Deus te acendeu, não foi para você ficar com a sua luz aí para você, debaixo lá de um alqueire, escondidinho, bem guardadinho, tranquilinho, não. Deus quer que você se ponha na sua posição. Deus quer que você se coloque na posição de batalha. Deus quer que você se coloque no alto, para que a sua luz possa alcançar o máximo que puder, começando lá, dentro da sua casa. Esse é o propósito de Deus. Meu irmão, não se esconda, não tenha medo, não seja como aquele servo que pegou um talento que o seu senhor havia dado e escondeu na terra, com medo. E quando o Senhor voltou, foi prestar conta com ele, ele disse assim: ah, Senhor, eu sabia que o Senhor era duro, que o Senhor era rígido, e eu fui lá e escondi o meu talento. Não haverá desculpas. O Senhor disse para ele: você sabia, você deveria então pelo menos ter dado o meu talento, o meu dinheiro aos banqueiros, para que ele multiplicasse, porque o que eu te dei não foi para ficar escondido, não foi para ficar guardado, não foi para ficar em repouso, foi para ser usado. Diga glória a Deus. É a minha função e sua. Estava ouvindo um missionário falando ontem, ele disse: olha, a nossa função é não deixar ninguém, pelo menos da nossa família, partir sem a salvação. Responsabilidade nossa. Não terceirize essa responsabilidade. Pastor, não, ora aí pela minha família. Claro, eu vou fazer a minha parte, mas você precisa fazer a sua. Diga glória a Deus. Não terceirize a sua responsabilidade. Fala: Deus, pode contar comigo. Enquanto o Senhor me der força, eu vou estar de joelhos dobrados por essa família até o último, até que o último dentro dessa casa conheça a tua palavra. Diga glória a Deus. Esse é o desejo de Deus. Deus conta conosco como verdadeiros soldados que receberam uma missão. Deus, até o último. Uma vez eu assisti um filme muito bonito, por sinal, não sei se alguém já assistiu aqui, chama assim Até o Último Homem. Alguém já assistiu esse filme? Mas pensa num filme forte, né? E um soldado, por ser cristão, não quis levar arma para a guerra, mais ou menos assim a história. Se alguém se interessar, depois procura lá. E aí fala que ele foi para a guerra sem nenhuma arma, somente crendo em Deus, que Deus haveria de guardá-lo. E ali, irmão, ele foi o soldado mais honrado, sem arma nenhuma. Ele salvou muitos e muitos soldados ali, as mãos sangrando. Chega um momento ali que ele está descendo, está salvando muitos soldados feridos, as mãos dele já estão sangrando, ele já está quase sem força. Ele amarra lá um pano e fala: Deus, me ajude a salvar mais um. Oh, meu irmão, aquilo é forte. Ele fala: me ajuda a salvar mais um, me ajuda a salvar mais um. E de um em um, olha, ele salvou muitos soldados ali, de maneira que ele foi honrado depois. Vai ser a gente, diga glória a Deus, vai ser a gente quando chegar lá no céu. Deus, me ajuda a salvar mais um, não vou perder nenhum. E Deus vai te dar essa bênção, e depois também vai te dar essa honra. Quem crê, diga glória a Deus. Amém, meu irmão? Fala para esse abençoado do seu lado, fala: não desiste não, hein? Até o último homem, fala para ele, até o último lá da sua casa, conhecer o nosso Deus, ter um nome escrito no livro da vida. Amém?
Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar hoje, está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Primeira carta aos Coríntios 3, 6. Eu falo isso porque às vezes você vê, irmão, por exemplo, um culto de quarta-feira. Quantas pessoas eram para estar aqui que não estão? Ah, pastor, o que mostra que uma pessoa precisaria estar aqui? O fato de todo mundo da casa dela ainda não está salvo. Será que todo mundo lá está salvo? Será que está tudo jóia para ela? Pastor, eu estou vindo na igreja, mas só que tem muita gente da minha família que ainda não se converteu. O que você está fazendo que você não está aqui hoje? Estou falando com quem está aqui, com quem está assistindo, porque hoje é o dia de lutar pela família. Tem gente da tua família que ainda não está salvo, está indo para o inferno, está tendo a vida destruída por Satanás, o diabo está montado, fazendo sofrer, e você tem a luz, e você tem o poder, tem a autoridade de Deus para estar aqui buscando pela tua família. Você está fazendo o quê? Meu irmão, a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, negou a sua fé, e é pior do que o infiel. Quem está entendendo, diga amém. Não, você precisa assumir tua missão. Ah, pastor, estou tão cansado, mas é a tua família. Ah, mas eu trabalhei o dia todo hoje, mas é a tua família, é o teu marido, é a tua esposa, é os teus filhos. Eu te garanto que no último dia, meu irmão, quando a tua família chegar lá diante de Deus e for chamada para a direita do trono de Jesus e ouvir dele: vinde a mim, aquela pessoa, sabendo que foi por causa das tuas orações, da tua insistência, ela vai te agradecer. Olha como ela vai te agradecer por você não ter desistido dela. Agora, triste vai ser se vermos alguém da nossa família ali, não sei se vamos conhecer ou não, né? Não pertence a mim, não tenho esse entendimento para te falar, mas se nós vermos alguém da nossa família sendo colocado à esquerda, e aquele filho, aquele marido, aquela esposa dizendo: pai, mãe, você não buscou por mim, você podia ter me falado, você podia ter me avisado, você podia ter insistido, e você não insistiu. Não tenha esse peso sobre você, não tenha o sangue da tua família nas suas mãos. Faça a tua parte, dobre os seus joelhos, clame. Deus conta com você, diga glória a Deus. Deus conta comigo, nós precisamos lutar pela nossa família. Amém, Jesus? Olha o que diz aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. Em nome de Jesus. Isso, primeira carta aos Coríntios 3:6. O que diz aí? Aqui o apóstolo Paulo falando, né? Ele diz assim: eu plantei, Apolo o quê? Regou, mas, lê você, Deus deu crescimento. Diga graças a Deus. Escute isso. Às vezes a gente acha que nós, pela nossa força, nós vamos conseguir alguma coisa. Tenho falado esse mês inteiro a respeito de semente, né? De semear, de plantar, de colher. Eu falei aqui domingo que o plantio não é algo considerado fácil pela Bíblia, porque lá no Salmo 126, quando a Bíblia fala de semear, a Bíblia fala de lágrimas, né? Quem estava aqui domingo? Foi um culto tremendo, né? Foi maravilhoso. E quando você planta, você vai ter que derramar ali as suas lágrimas, vai ter que se esforçar, sacrificar. Aquilo que realmente vai trazer resultado para nós, não está dentro daquela zona de conforto que a gente se coloca às vezes, né? Dizendo assim: se eu não tiver nada para fazer, não for nem um pouquinho difícil para mim, aí sim eu vou orar pela minha família, aí eu vou buscar pela minha casa. Não, não existe isso, não. Muitas vezes vai ter que enfrentar mesmo aquilo que é difícil para você, engolir sapo, e dobrar o joelho, enfrentar o cansaço e clamar, fora de uma zona de conforto, onde exige lágrima, onde exige esforço, sacrifício, para que também depois, a Bíblia fala que a colheita seja com muita alegria. Diga glória a Deus. A colheita vai ser maravilhosa. Se você sofreu isso aqui para plantar, o maior que seja o sofrimento, a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação em nada há de se comparar com a glória que há de ser o quê? Revelada. Então assim, se for difícil para plantar, pode ter certeza que é isso aqui perto da colheita. Diga glória a Deus. Então sempre vale a pena. Mas o que às vezes a pessoa esquece? Meu irmão, que sem Deus ela não pode nada. Esse povo aqui estava numa discussão boba, infantil, imatura, brigando, porque uns eram de Paulo, outros eram de Apolo.
Porque eu fui ganho por Paulo, eu fui ganho por Apolo, porque o Paulo é o meu pastor, ou o Apolo é o meu pastor, ou fulano é quem ora por mim, o outro é Paulo que ora por mim, não, mas o Apolo é que pregou para mim. E o Paulo chega e diz, gente, para com essa besteira, porque não é quem planta e não é quem rega, o negócio está em quem dá o quê? O crescimento. E quem é que dá o crescimento? É Deus. Irmão, tira os seus olhos do homem. Escute o que eu estou te falando. Tem gente que fica muito dependente do Paulo ou do Apolo, ou seja, qual for o nome do seu pastor. Amém? Ou seja, qual for o nome daquela pessoa que ora por você, que intercede por você. Não tenha bengala espiritual. O que é bengala, muleta espiritual? É aquela pessoa que vai, mas só vai se for escorando em alguém. E se um dia aquela pessoa sair, ela cai. Tem gente que está lá no Paulo, no Apolo, está correndo em um, correndo no outro, ora por mim, faz por mim, prega para mim. Claro, eu já falei aqui, estou falando que a gente precisa estar em concordância, né? É importante você estar em união, em concordância, numa congregação, numa igreja. Isso é óbvio, claro, mas não faça de ninguém, escute isso, não faça de ninguém o seu intercessor. Só existe um intercessor que liga Deus ao homem. Quem que é a igreja? Jesus Cristo. Escute, por que eu estou falando isso? Porque você precisa entender que você precisa ir até Deus. Você precisa ter a tua vida de oração. Você precisa ter a tua vida de comunhão. Você precisa ir até o Senhor. Não adianta, se eu não tiver a minha vida com Deus de oração, se eu não tiver a minha sede, se eu não buscar, irmão, não é Paulo, não é Apolo, não é pastor, não é missionário, não é ninguém que vai me dar o quê? O crescimento. Eu não vou crescer, eu não vou desenvolver com as coisas de Deus. Escute, se você é dependente de Paulo e de Apolo, o que eu quero dizer com isso? Se você ainda tem alguém que serve de muleta para você, vai chegar um dia que a sua vida vai travar. Dali para frente você não cresce mais. Dali para frente você não vai mais seguir. Por quê, pastor? Porque chega uma hora que você tem que buscar de Deus. Você tem que se aproximar de Deus. Você tem que deixar de ser criança, tratado na boca e começar a mastigar a sua comida. Quem está entendendo, diga amém. Senão você não cresce mesmo. Quem dá o crescimento é quem? É Deus. Cresça, busque, tenha a sua vida com Deus de oração, de jejum. Tenha a tua vida com Deus de comunhão. Porque quem dá o crescimento é quem? É Deus. Olha, você pode fazer aquele maior esforço para plantar. Se você não tiver ligado a Deus, a coisa não vai. Não vai. Tudo tem que ser feito ligado com Deus. Olha o que ele vai dizer mais, continua aí no versículo seguinte, versículo 7. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o que? O crescer. Quem planta não é nada, quem rega não é nada. Quem é alguma coisa, igreja? É Deus. Você tem que colocar os teus olhos nele, você tem que buscar nele. Aprenda, meu irmão, a ter tua comunhão com Deus. Porque todo esforço ou sacrifício não adianta nada, se não estiver ligado em Deus. Diga glória a Deus. Tem gente que perde a noção das coisas, e ela começa a inverter também as prioridades. Ela acha às vezes que o seu semear, que o seu plantar, que a sua correria de lá para cá de todo dia é mais importante do que o tempo que ela passa com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode fazer a maior correria desse mundo, você pode fazer o maior esforço desse mundo, você pode ser o maior trabalhador desse mundo, é Deus que dá o crescimento. Se você não tiver um tempo para Deus, a tua vida não vai. Quanto tempo mais você vai demorar para entender isso? Vira e mexe, irmãos, como pastor, Deus conhece, Deus sabe. Quantas vezes eu encontro irmãos, que às vezes eu vejo há tempos que não vem na casa de Deus, passa lá uma semana, um mês todo,
Ô irmão, não estou te vendo mais na igreja, o que foi que aconteceu? Ai pastor, que correria, eu ando trabalhando tanto, eu ando tão cansado, eu ando tão cansada. Pastor, o senhor acredita? Chega no dia de ir no culto, eu não tenho nem forças para ir. Eu trabalho, mas trabalho, estudo, faço isso, faço aquilo, mas e aí o tempo de estar na presença de Deus? Ah pastor, não estou tendo tempo nem para orar, nem para ler a Bíblia, nem para buscar. Para tudo, você já inverteu tudo. Já inverteu tudo. Por quê, pastor? Porque, meu irmão, não existe. Você pode plantar, você pode regar, você pode adubar com o melhor adubo, você pode ter a melhor, e você pode ter tudo. Se você não tiver Deus, você não tem crescimento. Quem é que dá crescimento? Deus. Para tudo. Se você não tiver um dia para Deus na tua semana, meu irmão, eu volto a repetir, quantas vezes eu tenho falado isso, nesse tempo que a gente está vivendo de correria, que é uma das coisas que o diabo mais usa para impedir o crescimento das pessoas. Se você não tiver um dia para estar na igreja, se você não tiver um momento no seu dia para orar, para tudo, você já está fazendo tudo errado. Tudo, pastor, tudo, sem exagerar. Não, pastor, mas nem aquilo que eu fiz, não, esquece tudo e volta no começo de novo. Porque tudo começa de quem? De Deus. Se Deus não pôr a mão ali, se você não tiver um tempo para Deus, se você não estiver ligado a Deus, se você não estiver buscando a Deus, todo o teu esforço não vale de nada. Diga glória a Deus. Quem que dá o crescimento? Deus. É Deus que faz a coisa acontecer. É a bênção de Deus e nenhum esforço pode substituí-la. Diga glória a Deus. Nenhum esforço que você faça. Eu gosto muito de João capítulo 15, vamos lá rapidinho. Eu sempre falo de João 15 aqui, versículo 4. Para tudo, hein? Para tudo. Se você não está tendo um tempo para Deus, se você não está tendo um tempo para o Senhor, esquece crescimento. João capítulo 15. Abra sua Bíblia lá. Versículo 4. E aí a pessoa começa a inverter. Você tem que tomar cuidado com isso. Com o que, pastor? Senão você fica tão empolgado que é a plantação que traz colheita, que você esquece que também precisa de Deus para dar o quê? O crescimento. Saiu de Deus, acabou, irmão. Saiu de Deus, acabou. Escute, você é o que você é por causa de Deus. Não se esqueça quem você era longe dele. E o que o diabo quer hoje? O diabo quer nos fazer esquecer de que tudo depende de quem? De Deus. Que um tempo melhor aproveitado é um tempo que a gente passa resolvendo as coisas, até mais do que um tempo que a gente passa orando. É melhor aproveitado um tempo em que a gente está descansando, do que um tempo que a gente está buscando a direção de Deus. Que melhor aproveitado é um tempo em que a gente está ali ganhando dinheiro, do que um tempo que a gente está buscando a presença de Deus. Mentira! Isso tudo é perca de tempo. E o diabo sabe disso, porque o crescimento vem de quem? Vem de Deus. Ninguém muda isso. Olha o que Jesus falou. João capítulo 15, versículo 4. Quem achou, diga glória a Deus. Jesus diz: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver aonde? Na videira. Assim também vós, se não estiverdes, se você não estiver em Jesus, esquece fruto. É Deus, meu irmão, que dá o crescimento. Não mude a prioridade das coisas. Não se esqueça, por mais que você está plantando, você só vai colher se Deus der o quê? Crescimento. Eu falei no domingo aqui, o Salmo 126, aquilo para mim é tremendo. Quando Deus fala assim, ó, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida. Mas esse sem dúvida é colocado por quem? Quem que colocou esse sem dúvida ali? Deus. Ele é a garantia. Deixa ele de canto, que você vai ver a coisa começar a fazer assim, ó. Experimenta. Deixa Deus de canto, não porque está corrido demais, deixa Deus de canto, que meu irmão, não adianta você querer cobrar garantia de ninguém, não vem para o Paulo, para o Apolo, mas você falou e tal, não, nem Paulo não é coisa nenhuma, Apolo também não é nada, senão é quem? É Deus.
Não, pastor, ora para mim aí que vai dar certo. Vai aonde? Vai aonde se você deixou Deus de canto, se você deixou Deus de lado? Se no seu dia não tem um tempo para Deus, se na tua semana não tem um dia para Deus. Olha quantos dias tem na semana. Não tem um dia para você estar na casa de Deus. Meu irmão, esquece. Não há como, não tem jeito. Jesus está dizendo assim, ó, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 5, eu sou a videira. Meu irmão, esquece Paulo, esquece Apolo, esquece igreja, pastor. Quem que é a videira? Jesus. Você tem que estar ligado nele. Ele tem a vida. E vós sois o quê? As varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora vem a parte que eu mais gosto. Lê aí, lê você em voz alta. Porque sem mim nada podereis fazer. Diga glória a Deus. Oh Deus, eu não posso. E o maldito do Satanás quer convencer você que você pode. Não deu tempo de você orar, mas vai correndo. Outro dia você ora, para e volta, ora. Perde o tempo que tiver que perder, mas ora. Não vai tomar uma decisão sem falar com Deus. Depois você vai ver se se arrepende. Tirou Deus de canto, a coisa começa a cair, meu irmão. A coisa começa a cair. Tem gente que não entende isso. Você pode fazer o que for naquela empresa, você pode fazer o que for naquele emprego, você pode fazer o que for dentro da tua casa, quem dá o crescimento é Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Tira Jesus de lado que acabou. Não tem. Eu estava até ouvindo uma mensagem do pastor Josias Cruz. Quem conhece o pastor Josias Cruz aqui? Ele faz a live das 15 horas do missionário, uma bênção. Olha que homem de Deus abençoado. Gosto muito do pastor Josias. Ele estava falando uma coisa assim, quando a pessoa, ela deixa o orgulho entrar no coração, e ela começa a esquecer de Deus, pode ter certeza que alguma coisa ela vai perder, que é natural. Mas por que, pastor? Deus é vingativo? Não, porque Ele é a fonte, tudo vem dEle. Você começou a sair dEle, você começa a perder, é natural, e ainda bem que a gente perde, para que a gente possa voltar para quem? Para Ele de novo, para Ele. Porque tudo vem dele. Ele disse, sem mim nada podereis fazer. Olha o que ele diz mais, continua. 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem, e os lançam aonde? No fogo, e ardem. Olha o 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem. Lembra que eu falei aqui da concordância? Eu falei que uma das concordâncias mais importantes que a gente tem que ter é de nós com a palavra e da palavra conosco. Lembra que eu falei? Porque quem está em Jesus e Jesus está em nós? Ah, Deus está em mim. Já escutou tanta gente falando? A gente vai evangelizar por aí. Fulano, você conhece a Jesus? Não, Deus está aqui no meu coração. Mas como que Deus está no teu coração? Não, Deus é um pensamento positivo. Não, não é. Deus só está em você se você estiver na palavra e a palavra estiver no teu coração, porque Jesus é a palavra. Quem está entendendo, diga amém. Se a palavra não estiver em mim e eu não estiver na palavra, meu irmão, Jesus não está em mim, eu não estou nele. Eu tenho que ter a palavra aqui no meu coração, mas eu também tenho que estar onde? Palavra, olha lá, ó. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Você tem que ter as duas coisas. Tem gente que tem a palavra de cor e salteado, às vezes sabe até mais do que um pastor, mas não está na palavra. Ele sabe, mas não vive o que está ali. Meu irmão, não adianta, a coisa não vai para frente. Tira Jesus, deixa Jesus de lado, que a coisa vai começar a fracassar. A coisa vai começar a dar errado. Não tem jeito. Às vezes você quer ver a coisa sendo abençoada. Por exemplo, você tem um comércio, você tem uma loja, você tem uma empresa. Você quer ver a coisa dando certo lá. E às vezes você começa a fazer aquilo que não agrada a Deus. Você sabe que aquilo não agrada a Deus. E você começa a fazer. Ah, mas não tem problema, todo mundo faz. Jesus está dizendo, mas eu não vou estar aí. Eu não estou nesse negócio. Não, mas pelo menos aí vai me livrar um pouco, né, de imposto, isso, aquilo. Meu irmão, faz o que é certo.
Porque se Jesus estiver ali, a coisa vai. Mas se você estiver fazendo alguma coisa errada fora da palavra, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não vai, Jesus não vai andar com você. Você não está de acordo com o que ele fala. E aí saiu Jesus, o que acontece com o crescimento? Acaba. Começa a decrescer. Você está num relacionamento? Fica na palavra. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Fica na palavra. Ah, pastor, mas só que é assim, o senhor sabe como é que né? E tal. Não, eu não sei como é que é. Se você tirar Jesus do seu relacionamento e começar a ter coisa errada, se Jesus não tiver acordo, o que ele vai fazer? Se ele não estiver de acordo com o seu relacionamento, não adianta. Olha, eu posso te enganar. Ah, pastor, eu conheci uma pessoa, ela não é de Jesus e tal. Você sabe o que você está fazendo. Você sabe. Eu posso não te falar nada, você pode ter o apoio do irmão, da irmã, a família pode não te falar nada, mas você sabe se Jesus está ou não está num relacionamento. Não está, esquece, acabou. É melhor você largar. Estou falando diante do Espírito Santo, é melhor você abrir mão. Ah, é um namoro, pastor e tal. Meu irmão, é melhor você deixar. Se não tem Jesus, larga a mão. Vamos para você diante do Espírito Santo. Se Jesus não está mais ali, acabou. A coisa não vai dar certo. E a hora que casar vai ficar pior ainda. Porque já começou errado e vai continuar o quê? Errado. A não ser que haja um conserto, a não ser que haja uma mudança. Onde Jesus não está, a coisa não dá certo. Não adianta. Se Jesus não estiver de acordo, ele não vai ficar. Andarão dois juntos se estiverem de acordo? Se não estiverem em comum acordo, em concordância, não vai andar. Então, se você não estiver na palavra, esquece, meu irmão. Isso é em tudo. É vida financeira, sentimental, conjugal, saúde, família. Se Jesus não está, a coisa não vai. Então, fica na presença de Deus, porque se você não estiver nele, e ele não estiver em você, você não pode fazer nada. Olha o que diz o versículo, nós paramos aqui no 7, né? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, olha como isso é poderoso, a concordância, né? Pedireis o quê? Tudo. Deus não põe limite, não tem limite, você está concordando com a palavra? Pode pedir, se estiver concordando com a palavra, estiver de acordo com a palavra, pode pedir tudo que você quiser, e vos será feito. Dá uma glória a Deus aí, bem forte. Meu irmão, creia. Tudo que você pedir, se estiver de acordo com a palavra, Deus vai dar. Deus vai abençoar. Às vezes o que está faltando então? Às vezes está faltando que nós estamos deixando Jesus de lado. Esquecemos que você pode plantar, você pode regar, mas quem dá o crescimento é quem? É Deus. Nada vai sem Ele. Vamos rapidinho para o Salmo 127. Eu gosto muito também, estou falando só palavras conhecidas aqui. Olha o que diz o Salmo 127. Versículo 1, Salmo 127, 1. Isso aqui, meu irmão, é o Espírito Santo nos lembrando hoje, a você e a mim. Por quê, pastor? Porque senão a gente entra numa coisa perigosa, chamada automático. E a gente vai, esquece Deus para trás. Não, acabou, para e volta. A hora que você viu que Deus ficou para trás aí na sua vida financeira, que Deus ficou para trás na tua vida conjugal, relacionamento, que Deus ficou para trás na tua vida espiritual. Cadê Jesus? Já faz uns 3 dias que você não ora. Você deixou Jesus lá atrás. Você está igual José e Maria. José e Maria está lá com Jesus e está entrando no automático e foi embora. 3 dias depois, cadê Jesus? Esqueceram Jesus. Teve que voltar lá. Aí encontraram Jesus aonde? Onde ele sempre esteve, aonde? No templo, na casa de Deus, diga glória a Deus. Meu irmão, olha que revelação. Eu falo que Deus fala conosco, enquanto a gente está pregando aqui, Deus vai nos acrescentando. Tem gente que já está tão no automático, que já esqueceu Jesus, já faz, tem que voltar aonde? Volta para o templo que você vai encontrar Jesus de novo. Diga glória a Deus. Você vai ver que você tinha esquecido dele já faz 1 dia, 2, 3, 1 ano, 2, 3 anos. Igual José e Maria, pai e mãe de Jesus. Entraram no automático, quando foi ver, está lá andando. Já aconteceu isso com você? Não sei se já aconteceu com você. Eu lembro que eu tinha uma mercearia, mercadinho, perto da casa da minha mãe. E direto minha mãe mandava a gente buscar as coisas lá. E às vezes eu ia de bicicleta, olha que coisa, menino, como que eu era voado. Até hoje, viu, às vezes. Ia lá de bicicleta, chegava lá,
e comprava as coisas, tudo, catava as coisas e saía embora andando. A hora que chegava lá em casa, minha mãe olhava e falava: menino, você não foi de bicicleta? Fui de bicicleta. Chegava lá, a bicicleta estava lá. Um dia o dono do mercadinho conhecia a gente, ele fez uma comigo, eu fui embora, né, larguei a bicicleta lá, deixava lá na frente, ia embora a pé às vezes. Cheguei lá, cadê a bicicleta? Lembrei e voltei para trás. Sabe o que ele fez? Ele escondeu a bicicleta, falou que alguém tinha roubado. Pensa num desespero. E eu entrei em desespero, aquele viu que estava desesperado, mas falou: não, estou brincando, guardei aqui. Mas você sabe o que foi bom? Nunca mais esqueci a bicicleta. Tem gente de vez em quando faz isso, né? Dei risada, um dia meu pai foi trabalhar de carro, ele trabalhava na usina, e voltou de ônibus, o carro ficou lá. Quem faz isso aqui de vez em quando? Ô, misericórdia. Vai, né? Vai trabalhar de carro, volta de ônibus, esquece o carro lá, e aí vai. E tem gente que entra tão no automático. Você já percebeu que você faz isso quando você está no automático? Às vezes tua mente está longe, às vezes está pensando em outras coisas. Meu irmão, se tem gente parar para pensar, já faz uns 3 dias que esqueceu Jesus, 3 dias atrás, que já tem 3 dias que não pega uma Bíblia, já tem 3, 4 dias que não ora, e aí vai passando a semana, já tem 2, 3 semanas. Irmão, tem gente que esqueceu Jesus lá antes da pandemia, tem que voltar para buscar. Entrou a pandemia, entrou no automático e esqueceu Jesus. Tem que voltar. Onde é que José e Maria achou Jesus? Lembra? Quem lembra dessa passagem? Achou Jesus aonde? Aí chega, fica bravo. Ai, Jesus, você está aqui. Ué, eu estou na casa do meu pai. Jesus sempre esteve aonde? Na casa do pai, cuidando dos negócios do pai. Ele mesmo fala. Irmão, Jesus está na casa de Deus. É aqui. Às vezes você está tão preocupado com os seus negócios, José, Maria, que você esqueceu que Jesus está cuidando dos negócios de quem? Do Pai. Isso é prioridade, diga glória a Deus. Olha o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar o quê? Olha, entenda por casa, não só o edifício de concreto, madeira, tijolos. Entenda por casa edificada família, família firme, família concreta. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que há. Irmão, quando você vê uma família desmoronar, lembra disso. Em algum ponto esqueceram Jesus. Se uma família tiver edificada por Jesus, ela não cai. Lembra de Mateus 7, 24? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa. Como eu falei, entenda por casa não só o edifício, entenda por casa a família. Edificou a sua casa sobre a rocha, veio o vento, correram os rios, desceram as chuvas e deram contra aquela casa, mas ela não caiu. Irmão, quando você vê uma casa desmoronando, que já a rocha já não está mais embaixo, em algum momento esqueceram Jesus. Cuidado, se o Senhor não edificar, em vão vai ser todo o teu esforço para manter a tua família na linha, porque essa mulher vai ficar na linha, porque esse menino vai ficar na linha. Meu irmão, você pode fazer o que você quiser, o que mantém tua família na linha é oração, é comunhão, é a palavra. É Jesus, diga glória a Deus. Senão quando você pensar que não, tua família está desmoronando. Tua família está desmoronando, aí você vê casamento acabando, você vê filhos se voltando contra pai, contra mãe. Olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia quem? A sentinela. Olha o 2 agora. Inútil, seja, não serve para nada, vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Quer dizer, fazer todo aquele esforço, aquele sacrifício, vai ser inútil. Por quê? Comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. É Deus que dá. Irmão. Se Deus não tiver, se você esqueceu de Deus, todo o teu plantio, toda a tua semente vai ser inútil. Meu irmão, plantar é difícil, disse aqui no domingo, mas não pode ser inútil. Já é difícil, não pode ser em vão. Diga glória a Deus. Se você deixar Jesus de lado, todo sofrimento e esforço não vai virar nada. Agora, se você está com Jesus, pode chorar, pode ser um esforço, pode ser um sacrifício, mas Ele dá a garantia, sem dúvida, você vai colher. Diga glória a Deus. Porque a garantia está nele. Saiu dele, não tem mais garantia. Vamos terminar? Gálatas capítulo 6, eu quero te lembrar disso aqui. Gálatas 6, versículo 9. Nós já vamos encerrar já.
Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vai começar o dia amanhã sem Jesus, viu? Passa aí mais um dia sem orar. Passa aí 2, 3 dias, só vai lembrar de abrir a Bíblia o dia que você estiver aqui na igreja de novo. Lembra da história da colher? Eu já falei aqui, eu não lembro muito bem. Diz que o pastor foi fazer uma visita na casa da família, e aí teve um jantar e tudo. Quando o pastor foi embora, o pastor abriu a Bíblia, leu a Bíblia, orou com a família, aí o pastor fechou a Bíblia e foi embora. Quando o pastor foi embora, a família falou que o pastor tinha roubado a colher, porque uma colher de prata bonita tinha sumido. Já ouviu essa história? Quem já ouviu essa história? Eu não sei se é assim, se eu estou contando certo, mais ou menos assim, né? E aí disse que o pastor, aí falaram que o pastor tinha roubado, começaram a acusar, o pastor roubou a colher, porque nunca mais tinha achado a colher. Eu sei que no final da história, depois de muito e muito tempo, descobriram que o pastor não era ladrão. Quando? Quando voltaram na igreja de novo, o pastor disse, abra a Bíblia. Aí abriram a Bíblia, estava a colher lá dentro. Desde o dia que o pastor foi lá, até o dia que eles voltaram na igreja, nunca mais tinha aberto o quê? A Bíblia, senão eu tinha descoberto. Cuidado, hein? Vai começar o dia amanhã, começa na presença de quem? Convido você, 6 horas da manhã nós estamos lá orando. Amém? Em nome de Jesus. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Por quê? Olha isso. Porque a seu tempo, qual que é a palavrinha que está aí? Ceifaremos. Você vê? Olha isso, presta atenção, olha pastor. Por que ceifaremos? Ceifar é colher, né? Tem a ver então com plantar. Ou seja, presta atenção, o bem que você está fazendo, Deus está chamando de plantio. Deus está chamando de semeadura, porque Deus está dizendo que no tempo certo, no tempo dele, a seu tempo, o quê? Colheremos. Deixa eu te dar uma boa notícia, não para de fazer o bem não. Escute, o bem não é só quando você pega um trocadinho, dá para aquele mendigo que vem até você, que às vezes não tem lá o que comer, enfim. Tem muita gente que acha que o bem é isso. Não é errado, ao contrário, tem que ser feito. Se você puder sanar a nudez de uma pessoa, Jesus falou, faça como se você estivesse fazendo para ele, né? Se você puder matar a fome de alguém, mate, faça. Mas eu te digo, meu irmão, que o maior bem que você pode fazer por uma pessoa é dobrar os seus joelhos e orar por ela. É esse bem que você está fazendo hoje, que Deus está dizendo, não canse de fazer. Amém? Está ouvindo? Não cansa de fazer. Talvez essa semana você ficou aí injuriado e disse, eu vou parar de orar, não está adiantando nada, vou parar de ir na igreja, parece que não está resolvendo. E Deus quem está falando com você agora, não pare de fazer isso. O maior bem que você pode fazer por uma pessoa, dobrar o seu joelho e clamar a Deus por ela. O maior bem que você pode fazer por uma pessoa é levar até ela a palavra de Deus. É falar para ela da verdade. É levar ela até Jesus. Pastor, estou fazendo isso, mas já faz 5 anos, 10 anos, 20 anos, parece que não resolve. Então Deus está dizendo para você, não canse de fazer o bem. Porque você vai colher o que você está plantando, se você estiver nele. Porém, tem uma questãozinha no final. Ele diz, porque a seu tempo ceifaremos, vírgula, se não houvermos o quê? Desfalecido. Bom, a única coisa que pode impedir você de colher o que você está plantando é se você desistir, é se você desfalecer, é se você largar Deus, é se você desistir do Senhor, se você sair de Deus, acabou. Você pode ter plantado muito bem, mas não vai haver colheita, porque a garantia quem dá é Deus. É Ele quem dá o quê? O crescimento. Diga glória a Deus. Então não para não, porque olha, vai ser um desperdício, vai ser inútil tudo que você plantou. Não joga fora não. Eu já vi gente de Deus, irmão, talvez você também, se você já está um tempo na igreja, você vai lembrar de gente que começou na caminhada com você, que orava, que ia na igreja, que buscava, mas um dia esqueceu de Deus. Um dia deixou Deus de canto e voltou para o mundo. Tudo aquilo que a pessoa plantou, pastor, foi perdido. Se ela morrer para o inferno hoje, não vai valer de nada. Se ela morrer hoje, ela vai perder a salvação dela. Então a coisa é séria, não joga fora, meu irmão, tudo que você está plantando, olha, não joga, pensa em tudo que você tem plantado. Quando aparecer aquela proposta do diabo, pastor, mas a tentação é muito grande, mas lembra do que você tem o quê?
plantado, para não jogar fora. Não joga fora não. Não sai da presença de Deus. Pastor, mas a vontade é desistir de tudo. Fica firme. Porque o que você está plantando, está lá, ó. O bem que você está fazendo, não cansa de fazer. Porque é seu tempo, no tempo de Deus. E eu creio pela fé que esse tempo está chegando. Diga glória a Deus. Ceifaremos, colheremos. Se tem uma condição. Esse se representa condição. Qual que é a condição? Se não houvermos o quê? Você fala assim, Deus não quer ver você desistir. Deus não quer ver você jogar fora tudo que Ele está vendo você plantar. Fica firme nele. Ainda que seja chorando, continua andando, continua firme. Que em breve você vai entrar nessa igreja aqui colhendo com seus molhos, dando glória a Deus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus que Ele merece. Bem forte mesmo. Vamos ficar de pé? E eu quero já orar com você agora. Antes de fazer a oração, pega aí já a sua folha aí da oração pela família, que nós vamos dobrar os nossos joelhos, né? Já vamos fazer a nossa oração. Mas antes disso eu vou pedir para os irmãos entregarem para você o óleo da alegria. Como eu pedi para você, hoje nós vamos fazer um propósito diferente. Não sei se você vai chegar, vai fazer lá a hora que você já chegar em casa, ou se você vai fazer amanhã ou depois, mas eu vou pedir para você fazer o seguinte: primeiro já pega e unge o alto da sua cabeça, e você é o primeiro a receber essa unção. E depois você vai chegar na sua casa, eu quero que você unja os 4 cantos da sua casa lá. Unge lá, em nome de Jesus, dá a volta lá na sua casa inteirinha, por fora, por dentro, se tiver lá outro andar, em cima, embaixo, unge toda a sua casa em nome de Jesus. Você vai abençoar toda a sua casa, abençoe mesmo, com fé, crendo. Jesus, eu profetizo aqui, que a minha família pertence ao Senhor, diga graças a Deus. Que aqui nessa casa todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, amém? E eu creio que vai haver essa alegria na sua casa. Onde hoje há tristeza, onde hoje há desânimo, doença, enfermidade, briga, confusão, onde hoje há desemprego, dívida, onde hoje há adultério, prostituição, Deus há de transformar. E onde houve o pecado, onde abundou o pecado, a Bíblia diz, superabundou a graça de Deus. Diga a glória a Deus. É o que Deus vai fazer lá. Amém? Todos pegaram aí o óleo? Todo mundo tem a folha da oração pela família? Você já se ungiu? Então guarda aí o óleo, pega essa folha, coloca assim no seu coração e fecha os teus olhos agora. Isso. Vamos unir a nossa fé. Pai, em concordância eu entro agora com esse povo em oração. Primeiro para agradecer ao Senhor pela palavra, porque meu Pai, não podemos esquecer que é Deus quem dá o crescimento. Pai, ainda que façamos muitas coisas, nenhuma delas é mais importante que o Senhor. Nenhuma delas é mais importante do que estar na presença de Deus. Pai, que o nosso coração esteja no Senhor. Meu Deus, não deixa com que a plantação dessa pessoa se torne inútil. Se ela desistir, se ela desfalecer, se ela deixar a tua presença, tudo se perderá. Mas meu irmão, você não vai deixar perder não. Ainda que você diz, pastor, eu estou cansado. Não canse de fazer o bem. Deus renova a tua força, Deus dá força ao cansado, Deus renova a tua força para você continuar, mas não desiste não, continua, meu irmão. Deus sabe que não é fácil, mas fica firme. Tudo que você tem plantado, meu irmão, se você estiver em Deus, Ele garante a colheita. Agora coloque o Senhor em primeiro lugar, não esqueça Jesus, não deixe Jesus de canto, não deixe Jesus para trás na sua vida, nos seus negócios, no seu dia, na sua semana. Não deixe Jesus para trás, lá na sua vida sentimental, na tua família. Ele tem que estar primeiro. Comece o dia com Ele, comece a semana com Ele. Fala, Jesus, eu reconheço, sem Ti eu nada posso fazer. Meu Pai, eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer. Eu preciso da Tua direção. Eu preciso, meu Pai, que o Senhor esteja à frente da minha vida, da minha casa, da minha família. E Ele estará. Agora, meu irmão, enquanto isso, a sua parte você não pode deixar de fazer.
É Deus quem vai edificar a sua casa. E você agora, volte a fazer o bem. Dobre os seus joelhos como você já tem feito. Continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Dobre os seus joelhos aí agora pela tua família. E clama a Deus pela sua casa. Você não sabe quantos têm sido sustentados pela sua oração. Você não imagina quantos têm sido sustentados pelos seus joelhos dobrados. Oh, meu irmão, se a gente pudesse ver no mundo espiritual a diferença que a sua oração tem feito lá na sua casa, ainda que às vezes você acha que não, ainda que às vezes você pensa que não, mas pode ter certeza que está. Fica firme. O diabo quer que você pare por isso, porque ele sabe, meu irmão, que quando você dobra os joelhos e ora, ele não consegue completar a obra que ele quer. Se fosse, meu irmão, se não fosse a tua oração, eu falo isso pelo Espírito Santo, talvez o diabo já tinha matado aquela pessoa, talvez o diabo já tinha recolhido a vida dela. O plano dele era levá-la embora. Não levou porque você está orando, não levou porque tem alguém de joelhos dobrados. Meu irmão, eu falo isso pelo Espírito Santo, como homem de Deus, não falo isso de mim. Não para de orar, não para de orar por aquela pessoa, porque a vontade do diabo já era ter ceifado a vida dela, mas ele não pode por causa das suas orações, ele não pode porque você está clamando, ele não pode porque você está orando. Então continua. A vontade de Satanás era destruir, era matar e roubar. É isso que ele sabe fazer, é isso que ele quer fazer. Ele só não consegue porque tem alguém orando. Porque toda quarta-feira você está aqui, toda madrugada você está lá na sua casa, toda manhã você tem orado, todo dia você tem buscado. É por isso que o diabo não consegue. Meu irmão, leve a sério hoje que Deus está falando com você. Leve a sério a sua oração, meu irmão. Tem sustentado a tua família. Quando você pensar em desistir, quando você cansar, lembra disso. Lembra disso, que as tuas orações têm impedido a obra do diabo. É as suas orações que têm permitido Deus trabalhar ali, que têm permitido Deus operar ali dentro da sua casa. É as suas orações que têm permitido Deus agir. Então, Pai, continua operando. Oh, enquanto houver uma mãe de joelho, diabo, você não pode tocar naquele filho. Eu falo a você, demônio, enquanto houver um pai de joelho, você não toca naquela filha. Enquanto houver essa esposa de joelhos, aquele marido não pode ser alcançado por você. Enquanto houver esse marido de joelhos, você não toca naquela mulher, você não toca nessa família. Enquanto essa avó está de joelhos, você não toca nesse neto, nessa neta. Enquanto essa mulher de Deus está de joelhos, você não toca, diabo, você sabe disso. Você não pode tocar porque alguém está em Deus orando, alguém está em Jesus clamando, alguém está no Senhor buscando. Então você não toca, em nome de Jesus. Agora, minha irmã, meu irmão, fique de pé, numa posição de batalha agora. Se levante e você vai dizer para esse demônio: Satanás, da minha família você não toca. O demônio, na minha casa você está proibido de tocar. Pode falar com autoridade agora. Há uma unção sobre você agora, que renovou a tua força para você voltar para a batalha. Talvez você estava aí pensando em desistir, talvez você estava aí pensando em parar. Volta para a batalha, homem de Deus, volta para a batalha, mulher de Deus. Deus colocou na tua mão a responsabilidade da tua família, até o último homem ali dentro, até o último ali dentro. Você não pode desistir, até o último ali dentro se render a Jesus. Você não vai parar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós entramos nessa batalha e dizemos: Satanás, você perdeu. A minha família pertence a Jesus. Começa a dizer: diabo, você perdeu. A minha casa pertence ao Senhor. Você vai pegar o que é seu e vai sair de lá agora. Todo o teu mal, toda a tua inveja, toda a tua maldição, amarração, confusão, pega a tua depressão, pega o teu pânico, pega a tua doença, pega os teus vícios, pega tudo que é seu agora e sai da minha casa, da minha família, sai do meu lar. Coloca a mão na sua cabeça agora, junto com essa folha, e diga assim: em nome de Jesus. Diga: Satanás, na minha família você não pode tocar. Diga: eu te proíbo, em nome de Jesus. Pega tudo que é seu e diga com autoridade: diga: saia, em nome de Jesus. Levante as suas mãos em agradecimento a Deus agora. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, acredite.
É forte isso que Deus falou hoje com você. Meu irmão, o diabo não pode tocar, porque alguém está orando. O diabo não conseguiu tocar, porque você tem buscado. E ele não vai conseguir. Meu irmão, através de você, Deus está guardando aquela casa. Oh, meu irmão, a tua família está nas mãos de Deus. Continue. Não canse de fazer o bem, assim como a palavra diz, porque a seu tempo você vai colher. Se você não tiver desfalecido, diga: Senhor Jesus, me dá forças para continuar. Eu não vou desfalecer até que eu veja toda a minha casa na presença do Senhor. Diga: obrigado, Jesus, e amém. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus, que Ele merece. Bem forte mesmo. Aleluia. Pode sentar. Glória a Deus. Recolhe lá, obreiros, os pedidos, que amanhã eu vou estar em oração, junto com os irmãos, num lugar à parte. Eu quero mais uma vez dobrar os meus joelhos por cada um desses pedidos aí, pedir para que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Enquanto isso, os irmãos já vão